conosco. E hoje, a palavra que Deus colocou no meu coração, a palavra de abertura desta live está no livro de Ezequiel, capítulo 19. Você que está no seu lar, neste momento, pegue a sua Bíblia. A palavra de Deus fala em Apocalipse: bem-aventurado aquele que lê e ouve a palavra do Senhor. Então, vamos acompanhar a leitura da palavra de Deus que está no livro de Ezequiel, capítulo 19, e a palavra do Senhor diz assim: E tu levanta uma lamentação sobre os príncipes de Israel e dize: Quem foi tua mãe? Uma leoa deitada entre leões, criou seus filhotes no meio dos leãozinhos. E fez crescer um dos seus filhotes, o qual veio a ser um leãozinho, e aprendeu a apanhar presa e a devorar homens. E ouvindo falar dele, as nações foi apanhado no laço delas, e o levaram como grilhões à terra do Egito. E vendo ela que tinha esperado muito tempo, e que se perdia a sua esperança, tomou outro dos seus filhotes, e fez dele um leãozinho. E ele, continuamente andando entre os leões, tornou-se um leãozinho e aprendeu a apanhar presas e devorou homens. E conhecendo seus palácios desolados, assolou as suas cidades e assolou-se a terra e a sua plenitude por causa do estrondo dos seus rugidos. Então se ajuntaram contra ele as nações das províncias por todos os lados e estenderam sobre ele a sua rede e foi apanhado na cova delas. E o puseram em cárcere com cadeias e o levaram ao rei da Babilônia. Introduziram-se em fortalezas para que a sua voz não se ouvisse mais sobre o monte de Israel. Oh, aleluia! Esta palavra em Ezequiel 19, ela refere-se a Jerusalém como a grande leoa, enquanto ela devia conduzir a todos para Deus, né? Ela próprio se desvirtuou e adotou para si a crueldade e a ferocidade das nações. Criou seus filhos no meio dos leãozinhos, refere-se a Joacás e a Jeoaquim, né? Que aceitavam o conselho dos leãozinhos, que seriam as nações que os rodeavam, né? Depois da morte de Josias, com a morte dele, o seu filho Joacás, ele foi escolhido pelo povo e ungido como rei de Jerusalém. Ele tinha apenas 23 anos quando começou a reinar, e reinou só durante 3 meses, né? Mas ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme havia feito seus pais. Então ele foi preso pelo rei do Egito, e o faraó colocou em seu lugar Eliaquim, filho também de Josias, irmão do outro rei Joacás, né? E só que ele foi preso pelo rei do Egito, e o faraó, depois de colocar Eliaquim, ele mudou o nome de Eliaquim para Jeoaquim. E Jeoaquim se tornar rei. E ele tinha 25 anos quando começou a reinar. E ele reinou durante 11 anos, mas a palavra de Deus fala que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, né? Enquanto ele reinava, Nabucodonosor, rei da Babilônia, atacou Jerusalém e levou preso para a Babilônia, né? E Jeoaquim serviu Nabucodonosor por 3 anos e depois
se rebelou contra ele. Então o Senhor revidou em relação a isso contra eles. Por quê? Deus manda os sírios, os moabitas, os amonitas, né? E os caldeus, conforme a palavra que ele tinha falado aos profetas, porque o Senhor havia falado que iria os levar cativo e que eles deveriam servir com júbilo aos seus inimigos, né? E assim o Senhor enfraqueceu a cidade. E depois ela sofreu o segundo ataque por Nabucodonosor. E foram todos levados a cativo para que fosse cumprida a palavra do Senhor, né? Essa palavra, ela nos mostra que fazer uma aliança e depois as mesmas pessoas para com que você faz sua aliança se tornam as suas inimigos. E isso é verdadeiramente abominável ao Senhor. E o Senhor fala no dia de hoje, cuidado com as suas alianças. Cuidado com quem você está verdadeiramente aliado, porque nem todas as alianças que são favoráveis, elas estão em nome do Senhor. E se você fizer uma aliança, seja fiel, para que você possa honrar ao nome do Senhor. Eu gostaria de contar um testemunho. Eu ouvi uma certa vez a pregação sobre esta palavra, né? Eu estava participando do maior lançamento da América Latina do mercado imobiliário, né? Era um momento extraordinário na minha carreira, era um momento que eu tinha previsto fazer muitas vendas nesse dia. E quando eu pisei o plantão de venda naquele dia, né, já veio a má notícia, né? Um dos diretores da empresa onde eu trabalhava, ele havia tomado conta do espelho de vendas, né, que eram as unidades que estavam disponíveis para a imobiliária onde eu trabalhava, eram as unidades que poderiam ser vendidas por esta imobiliária. Ele fechou o espelho de vendas e deu uma ordem a todos, que só iria vender o corretor que fizesse parceria com ele e que desse a metade da sua venda para ele, que os corretores, eles iam ser escolhidos, porque havia 7 clientes para cada unidade vendida. Imagina a competição que estava e o clima que estava dentro daquele plantão de vendas. E aí veio para mim o convite. E eu tinha acabado de ouvir esta palavra. E eu senti tão fortemente no meu coração que se eu aceitasse aquela proposta, eu estaria traindo aos meus companheiros, aos meus amigos de trabalho, que trabalharam comigo durante quase 5 meses. Estaria passando na frente dele. E naquele dia o Espírito Santo me encorajou. E guardado debaixo desta palavra, eu falei ao Senhor, Senhor, eu não vou fazer esta aliança, porque eu sei que o Senhor não está neste negócio. Porque quando nós temos o entendimento do Espírito Santo, o Espírito Santo, ele vai influenciar nas suas escolhas. Ele vai te mostrar coisas que por muitas vezes as nossas necessidades, o nosso coração, a fissura de você alcançar aquilo que você quer, ela nunca pode ser maior do que a voz do Espírito Santo na sua vida. E naquele dia eu recusei aquele convite. Abandonei o plantão de venda, liguei para os meus clientes que estavam prontos para comprar e falei para cada um deles, não há mais unidade para venda. E fui para casa e me derramei aos pés do Senhor e mostrei para o Senhor a minha necessidade, né? Na mesma semana eu mudei de plantão e pense você se o Senhor não me honrou. Foi o momento mais próspero que eu tive na minha carreira. Naquele plantão de vendas novo que eu cheguei, eu consegui fazer 4 vendas no intervalo de 20 dias. E assim o Senhor me honrou.
porque nós temos que avaliar as nossas alianças antes mesmo que nós venhamos a firmá-las, porque quando nós firmamos uma aliança, nós temos que ser fiel. Esta foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração, mais uma experiência que eu tive com o Senhor na minha vida.